Na série sobre história e política que a gente está fazendo aqui no Historiar-se, a gente não pode esquecer de uma instituição que se manteve presente ou dominando a política brasileira nos últimos 5 séculos, chamada Igreja Católica. Mas será que a influência do cristianismo é a mesma lá de 1500 até hoje? Quais foram as mudanças nesse percurso? E mais importante, quais são as novas estratégias utilizadas pelos cristãos para manter o seu poder na política brasileira? Oi, eu sou o Cadu, esse aqui é o Historiar-se, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto polêmico. Não me leve a mão, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Como todos vocês sabem, o Brasil foi invadido pelos portugueses em 1500. Eu me nego a dizer descoberto. As populações indígenas que aqui viviam foram sistematicamente exterminadas, escravizadas ou cristianizadas. Vejam então que a influência da Igreja Católica já estava presente em 1500, quando já na sua chegada, os portugueses sentem que eles precisam converter os indígenas para a sua religião. Na Carta de Pero Vaz de Caminha, que é considerada a primeira carta escrita no Brasil, sobre o Brasil, já era mencionada uma suposta vontade de Deus de expandir a fé cristã para as Américas, no caso, para o Brasil. No período conhecido como Brasil Colonial, que vai de 1500 a 1822, até a nossa independência, a influência da Igreja Católica era gigantesca. Como bem lembra o historiador Boris Fausto no livro História do Brasil, era necessário ser um homem bom para ganhar terras da coroa portuguesa aqui no Brasil, como as capitanias hereditárias. Ora, o que é ser um homem bom? Ser do sexo masculino, ser branco e ser cristão. E estar disposto a expandir o poder da coroa lusa no Brasil e expandir o poder da Igreja Católica no Brasil, o que significa converter indígenas. Nesse período, inclusive, a Igreja Católica detém o que nós chamamos de poder espiritual da época. Ela determinava, com base nas escrituras ou no que ela dizia ter lido das escrituras, o que poderia e não poderia ser feito com base na moral e dos bons costumes e na religião. Como mostra, por exemplo, o Ronaldo Vainfas num capítulo do livro História das Mulheres no Brasil, nós tivemos, inclusive, processos da Inquisição aqui no Brasil que julgaram relações de amor ou de sexo entre mulheres. Outro grande exemplo que nós podemos citar é a estrutura do engenho. Não só porque nós tínhamos uma igreja ou uma capelinha em praticamente todo o engenho, ou uma santa, alguma coisa assim, mas também porque, como mostra a Lilia Schwartz e a Luisa Starling no livro Brasil, uma biografia, o senhor do engenho era um dos responsáveis, se não o maior responsável, pela manutenção da fé e dos bons costumes, o que significava pegar os seus escravizados e transformá-los também em católicos, num processo extremamente violento que retira da pessoa a sua cultura e as suas crenças e obriga ela a ter uma crença diferente. Felizmente nós tivemos resistências, como o caso do sincretismo religioso, né, que aconteceu das comunidades afro-brasileiras aqui no nosso país. Já no Império Brasileiro, que é o período que vai de 1822 a 1899, com a proclamação da República, as coisas não mudaram muito. A Constituição Imperial garantia não só que o catolicismo era a religião oficial do país, como também que o Estado deveria subvencionar a Igreja Católica, ou seja, ajudar a mantê-la com grana. Tanto a educação nesse período imperial quanto a educação no período colonial são muito marcados pela influência da Igreja Católica, pelo estudo das escrituras sagradas do catolicismo e pela presença em alguns momentos dos jesuítas, que também instruíam na fé católica. No período imperial, inclusive, tentou-se construir e manter uma narrativa de um Brasil como um país essencialmente cristão. Um dos quadros mais famosos que representam o que seria o descobrimento do Brasil é o quadro A Primeira Missa no Brasil, do Victor Meirelles, pintado em 1860, durante o período imperial. Nele se faz uma narrativa do processo de conquista enquanto um processo religioso, em que tu terias populações indígenas pacíficas e curiosas pela cruz cristã, sugerindo uma propensão desses povos indígenas a uma suposta cristianização. Argumento esse que foi usado em muitos momentos para seguir a cristianização dos indígenas, inclusive.
O período seguinte ao Império, que é o Brasil republicano, que começa em 1889 e vai até hoje, já apresentou uma pequena mudança no seu início. Na Constituição de 1891, o Estado e a Igreja são separados, sendo que o Estado não deve mais subvencionar a Igreja. A gente poderia pensar aí que houve um início de laicização. Qual é o problema? Apesar de juridicamente Estado e Igreja estarem separados, a sociedade brasileira não se secularizou. Como assim? A lei pode ter se tornado um pouquinho mais laica, mas a cultura continua religiosa. E a cultura que faz e interage com as leis. O que significa que decisões legais, formas de funcionamento, preconceitos já arraigados e, enfim, continuavam essencialmente ligados à moral cristã. O que significava que a Igreja Católica continuava mandando no país, porque ela podia simplesmente chegar para um presidente e dizer assim, se tu não fizer o que eu quero, eu vou tirar o meu apoio, e praticamente 100% da população brasileira era católica. Um exemplo importante disso é o ensino, porque a partir dessa Constituição, o ensino brasileiro tornou-se um ensino chamado leigo, ou seja, um ensino que não teria religião. Qual é o problema? Os alunos, os professores e a estrutura social da escola eram atravessados pela fé cristã o tempo inteiro. Então, apesar de tu não estudar cristianismo na escola diretamente, tu estudava os valores cristãos por tabela. E essa separação entre Estado e Igreja não durou muito. Na era Vargas, que vai de 30 a 45, nós já tivemos uma reunião entre a Igreja e o governo. O ensino religioso, por exemplo, vai voltar a ser obrigatório no Brasil, porque o Vargas vai dar algumas concessões para a Igreja para poder governar algumas coisas. E ele vai investir duramente na narrativa de que o Brasil é um país cristão. Tanto que a gente pegar os processos de patrimonialização do Brasil, nós vamos ver que na época ele tornou patrimônio vários prédios que eram da Igreja Católica ou então de famílias muito importantes que eram cristãs. É inclusive dessa época uma música ótima para refletir sobre isso, chamada Brasil, cantada pela Dalva de Oliveira e pelo Francisco Alves, que eu uso sempre nas aulas do 9º ano, que diz na sua letra: Brasil, do teu verso dourado, o índio civilizado e abençoado por Deus. Vejam como isso dá para discutir bastante coisa. Essa profunda ligação entre Estado e Igreja vai se manter na história republicana do Brasil até o que a gente poderia citar uma grande diferença, a Constituição de 1988, que é a Constituição que ainda está valendo. Em alguns períodos, inclusive, essa relação entre Igreja e Estado se tornou mais forte, tá? Não vamos nos iludir. Só que com a Constituição de 1988 ficou proibido que o Estado sustente, subvencione, apoie ou crie cultos religiosos, separando a esfera da religião da esfera política. Parece um grande avanço, né? Mas será que aconteceu de fato? Vale lembrar que as igrejas, até hoje no Brasil, não pagam imposto e que a nossa cultura não se secularizou. Basta olhar, por exemplo, a presença dos crucifixos em repartimentos públicos e em alguns tribunais, assim como basta olhar para o grande trabalho de conversão religiosa feita nos presídios, em que a atuação das igrejas católicas e hoje evangélicas é muito forte. Sobre a nossa Constituição, ainda tem um ponto muito importante para ser dito. Foi na Constituinte, que é o processo de formação da Constituição, que pela primeira vez a bancada evangélica uniu-se em bloco com a bancada católica, de modo a criar o que nós hoje chamamos de bancada da Bíblia, para defender os interesses dos cristãos no Brasil. Essa bancada hoje conta com mais de 100 deputados, é uma das bancadas maiores do nosso Congresso Nacional, e ela tem muita influência política. Não é por acaso, por exemplo, que nós, apesar de sermos um país laico, temos partidos religiosos como o Partido Social Cristão e temos um presidente da República que claramente incentiva a violência e o preconceito às outras religiões que não são a dele, que é a cristã. Essa força no período da Constituinte se justifica, como defende a pesquisadora Glória Careaga Pérez, porque na América Latina, durante os processos de redemocratização, o Estado não conseguiu chegar em todos os lugares da sociedade. E onde ele não conseguiu chegar, criou-se um vácuo de poder. Esse vácuo de poder foi preenchido sistematicamente pelas igrejas cristãs e, sobretudo, pelas igrejas pentecostais, neopentecostais, evangélicas e enfim. Foi se aproveitando desse vácuo, então, que essas igrejas conseguiram ter a força política que elas têm hoje, usando, dentre várias estratégias, da cidadania religiosa
e da ideologia de gênero, que eu já falei no vídeo sobre ideologia de gênero, que vai estar aqui nos cards e aqui na descrição. Como defende o pesquisador Juan Vajoni, nós vivemos atualmente uma transformação nas formas de atuação religiosa no espaço público e na política. Estudando os documentos católicos desde a década de 80, ele vai mostrar como a Igreja Católica tem atuado, sobretudo na América Latina, no sentido de criar ONGs, partidos e grupos de pessoas que não se dizem necessariamente católicos, mas seguem todas as orientações do Vaticano. Isso significa que tu atrai pessoas que não necessariamente são católicas para a moral católica ou cristã, enfim, e tu engana elas dizendo, ai, mas a gente não é religioso. Isso acaba reafirmando o poder cristão na esfera política e também potencializando ele. Como, por exemplo, nas lutas contra o que eles chamam de ideologia de gênero, nas lutas contra o casamento homoafetivo, nas lutas contra a eutanásia e nas lutas contra a legalização do aborto. O que nós vemos é uma união de grupos cristãos para convocarem os seus fiéis, para agirem na arena pública a partir da sua pertença religiosa. O que a princípio não teria problema se essa pertença religiosa não excluísse as outras. Porque essa configuração da cidadania religiosa vê as outras e as coisas pelas quais ela luta como um perigo. Então, tipo assim, o gênero é um perigo, o aborto é um perigo, a eutanásia é um perigo, o casamento gay é um perigo. Eu preciso ser contra isso, porque senão vai aumentar o que a Igreja Católica, inclusive, chama de cultura da morte. Não é por acaso que nós vemos na política brasileira um crescimento exponencial de candidaturas, de empreendedores morais, enfim, de cunho cristão, tanto católico quanto evangélico, enfim, que o próprio presidente usa de uma retórica cristã, achando que tá abalando. E nós temos um número do aumento de ataques contra terreiros no Brasil, praticados sobretudo por cristãos, que deveria ser, de acordo com as palavras de Jesus, uma religião de amor e perdão. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. É um panorama bem esquemático, bem resumido, bem geral. Vocês podem acessar mais informações na bibliografia que eu indiquei, que vai estar toda linkada aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like nele, se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos, comentarem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. E se vocês quiserem compartilhar pra gente poder discutir mais, difundir mais esse conhecimento e essa produção de saber histórico, por favor, compartilhe nas suas redes sociais e não deixe de seguir as nossas também, que vão estar linkadas até aqui embaixo. Até o próximo vídeo, galera, e tchau!